Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Clá e eu vou gravar um videozinho para vocês contando um pouquinho de como eu trabalho o Google Classroom para usar ele muito mais do que como somente um organizador de conteúdo e um repositório de conteúdo estático para as minhas aulas e para os meus alunos. O Google Classroom é uma ferramenta de colaboração e de engajamento fantástica. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, vocês estão vendo agora um classroom meu, de uma turma minha, tá? Vocês estão vendo aqui, então, o mural, né? Vocês estão vendo tudo em inglês, eu sou professora de inglês. Esse aqui é o mural da minha turma. Eu uso o mural mesmo como uma ferramenta de interação social, tá? Eu provoco aqui que os alunos venham, respondam e possam postar coisas. Então, é como se fosse a nossa mídia social mesmo, tá? Eu coloco avisos importantes também aqui no mural, tá? Agora, o que eu quero mesmo compartilhar com vocês é como eu organizo a aba Atividades, tá? Do meu Classroom. Eu organizo ela de maneira a facilitar toda a navegação do curso, tanto por minha parte como por parte dos meus alunos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu organizo. Eu utilizo a questão dos tópicos, como vocês já estão vendo aqui, tá? Eu crio vários tópicos, tá? Eu gosto muito de trabalhar com emojis, tá? Vocês estão vendo aqui que eu uso diversos emojis para incrementar um pouquinho, para quebrar um pouquinho essa coisa muito de uma cor só, meio cinzenta, tá? Que a plataforma pode passar, né? Apesar de ser muito leve, muito clara, né? E intuitiva, eu acho que o uso dos emojis humaniza um pouquinho, dá um tom de humor, eu gosto bastante, tá? Então, eu queria mostrar para vocês como eu organizo. Eu acho que essa lógica de organização pode ajudar você a organizar seu trabalho pedagógico e pode ajudar o seu aluno a navegar, tá? Com mais clareza o conteúdo que você traz. Então, você vai ver aqui que eu começo com uma parte em que eu coloco links e recursos importantes. No topo do meu Classroom, eu sempre deixo esse aqui, aonde eu coloco links que são recursos que o aluno vai usar durante todo o semestre letivo, no meu caso, ou no ano letivo, no seu caso, tá certo? Então, ele sabe aonde ele vai encontrar links para recursos que são constantes, que você precisa sempre que ele use como referência, tá certo? Então, é a primeira coisa, no topo do Classroom, tá? O que eu faço depois? Eu organizo os meus tópicos por semanas, tá certo? Então, eu estou sinalizando aqui claramente, eu numero as semanas. E você vai perceber que eu numero as semanas de maneira decrescente, tá? Então, veja, eu vou descer lá embaixo no meu Classroom e vocês vão ver todas as semanas, tá? Então, a semana 1 vai estar lá embaixo. E a gente vai, conforme o tempo vai passando, nós vamos subindo. Então, eu vou criando as semanas de maneira que, para a navegação do aluno, a semana mais recente estará sempre mais no topo, tá certo? Então, vocês vão ver aqui, eu trabalho com projetos, tá? Nessa turma. Então, além dessa divisão por semanas, aqui no meio você está vendo, por exemplo, os links e recursos importantes para o projeto 2. Então, em determinado ponto do semestre, esse bloco de links estava imediatamente abaixo do bloco de links importantes do semestre, tá? Então, eu sempre trabalho com essa coisa do aluno poder visualizar com rapidez na navegação os links mais importantes e as tarefas atuais que ele precisa trabalhar, tá? Então, sempre no topo, logo em seguida dos links importantes, você vai ter, por exemplo, a semana mais recente, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também, dentro de cada semana, é mostrar para o aluno, seguir uma certa ordem. Então, por exemplo, eu vou sempre utilizar uma introdução para a semana, tá?
Então, eu coloco aqui um resuminho. O que nós vamos fazer nesta semana? Eu coloco aqui alguns objetivos de aprendizagem, algumas tarefas que serão cumpridas. Eu coloco também uma habilidade digital que vai ser trabalhada na semana. Gosto muito disso aqui, isso é uma super dica para você, tá? E qualquer outro objetivo de aprendizagem ou tarefa importante que nós vamos cumprir na semana, tá? Então, eu sempre inicio com essa primeira postagem do tipo tarefa, que é uma introduction, uma introdução à semana, tá? O link seguinte é sempre, sempre, sempre o link para a videoconferência de toda semana. É o mesmo link para mim toda semana, tá? Eles vão entrar no mesmo link, mas eu faço questão de repetir e postar toda semana, tá? Para eles. Então, quer dizer, você dá essa ordem, cria esse hábito, dá para eles essa noção de que você tem uma linguagem compartilhada com eles, que você vai sempre seguir, tá? E eles vão se sentir confortáveis, eles vão se familiarizar mais rápido com a ferramenta e com a navegação no Classroom, tá certo? E, gente, uma última dica que eu vou dar para vocês é: eu uso muito o Google Classroom durante a aula. A primeira coisa que meu aluno já sabe que ele tem que fazer quando ele entra na videoconferência comigo é ele precisa abrir numa nova aba ou no celular dele o Google Classroom da nossa turma. Por quê? Porque eu organizo lá todos os recursos que nós vamos usar nas aulas. Então, por exemplo, atividades de slides colaborativas que eles vão fazer com um grupo de alunos, de amigos, tá? Atividades de Google Form, no Google Docs, né? Atividades usando o Jamboard, por exemplo. Então, quer dizer, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? O Google Classroom é muito mais do que apenas um repositório, tá certo? Ou a sua sala de aula digital no sentido de conter recursos estáticos, tá certo? Você pode usar ele para centralizar e organizar o trabalho de engajamento dos seus alunos no decorrer da sua aula, tá? Enquanto você estiver ali com eles. Agiliza muito, eles entendem a navegação, tá certo? E você deixa a sua aula muito mais interativa. E você traz o Google Classroom em todo o potencial que ele tem de alavancar colaboração, interatividade e de te ajudar, professor, também na sua organização, né? Do seu conteúdo, no seu planejamento, dando uma noção de tempo bem clara, ok? Então, essa é a estratégia de aprendizagem online engajadora que eu quero compartilhar com vocês nesse nosso 21º encontro do GG Brasil, tá bom? Um beijo!